entrar no profeta Jonas. Então vamos lá abrir o livro de Jonas. Todos acharam? Vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigada pela Tua palavra viva e eficaz, Senhor. Continua nos ensinando, Senhor. Continua nos mostrando, Deus. Queremos Te conhecer, queremos conhecer a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ministra em nossos corações. Pai, vai sobre cada mente aqui, Senhor. Que em nome de Jesus a Tua palavra entre, Deus, dê frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra crie raízes, ó Deus, em cada coração aqui presente, Senhor. Todo esquecimento caia por terra em nome de Jesus. Tudo que o inimigo queira levar fora daquilo que for plantado da Tua palavra, Deus, sobre cada mente aqui, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai. Que 100% da Tua palavra permaneça em nós, permaneça em nossa mente, permaneça em nosso coração, permaneça em nossa vida diária. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, para os amados que estão nos visitando, desculpe, como é seu nome? Francisco, sejam bem-vindos também, que eu só falei com a Sandra. Francisco e Sandra, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Para vocês que estão nos visitando, nós temos esse estudo da palavra, onde nós, é verdadeiramente um estudo, não é um culto, é um estudo da palavra, onde nós estudamos livros por livros. Já ano passado estudamos o Novo Testamento, esse ano começamos o Novo, e já estamos no profeta Jonas, e é um momento em que nós tiramos dúvidas. Então, toda a igreja é livre para perguntar, e a gente responde, e a gente debate, conversa. Então, é mais como se fosse uma aula do que verdadeiramente um culto, certo? Por isso, que se tiverem dúvidas, se quiserem acrescentar alguma coisa, enriquecer esse momento, estão livres, tá bem? Então, vamos lá, profeta Jonas. Esse mini púlpito aqui é muito pequeno. Vamos ler então, esse livro é muito grande. Se Amós a gente acabou num dia, Jonas a gente vai acabar metade. Capítulo 1 diz assim, todo mundo já conhece essa história de Jonas, né? Né, Milena? Escutou muito quando criança, né? Na escola bíblica. Capítulo 1 diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra e de que povo tu és? Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve.
E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre desse peixe. Só até aí. Vamos ver então em que época vivia esse profeta Jonas. Eu falei na semana passada que o profeta Amós viveu na época do rei Jeroboão II. E o profeta Jonas, o capítulo 1 só diz assim, que ele era Jonas, filho de Amitai, certo? Jonas, a palavra significa pomba. Ele era filho de Amitai. Só que quando nós lemos esse livro, a palavra de Deus não diz, não mostra aqui nesse livro, em que época que Jonas profetizou. E por isso, se você for estudar o livro de Jonas, você vai ver que existem estudiosos que dizem, de uma maneira errada, que Jonas é após o exílio, depois que eles voltaram da Babilônia. O que é que alguns estudiosos dizem? Uma linha diz, muito pequena hoje em dia, que Jonas é um profeta próximo lá da época de Malaquias, que é um profeta depois que eles vieram do exílio da Babilônia, e que ele não queria pregar em Nínive. Por quê? Porque eles tiveram aquele tempo preso lá, e criou-se naquela época, depois que eles foram libertos e começou a construir o muro, aquela coisa toda, de que o povo de Deus era um povo separado, escolhido, era uma elite, digamos assim. E que todos os outros, os gentios, os estrangeiros, eram amaldiçoados. Então, quando Deus manda Jonas pregar para Nínive, os que acreditam que esse Jonas era um profeta pós-exílio, dizem que faz sentido ser pós-exílio porque ele não queria pregar naquela cidade, porque aquela cidade era maldita, aquele povo era maldito, tinha mesmo que ser castigado. Porém, por que eu digo que é uma minoria e por que eu digo que não faz sentido? Para vocês terem uma ideia, após o exílio realmente criou-se essa ideia de que os judeus eram o povo escolhido, e tanto que foi difícil quando Jesus veio e os apóstolos pregaram os gentios, foi difícil muita gente aceitar porque os judeus se achavam. Tanto que os homens que eram casados com mulheres que eram estrangeiras eram obrigados a se divorciar delas porque elas eram malditas, segundo a tradição deles lá. Só que eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 14, para nós vermos 2 Reis, capítulo 14. Mas não perca Jonas, viu? Não deixa ele entrar na baleia agora, não. Segunda Reis 14, 25. Amém? Aí o que é que diz? 2 Reis 14, 25. Quem pode ler? Estabeleceu os termos de Israel, desde a entrada de Ramati até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falará pelo ministério de seu povo, de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat. Olha só. Aí em Reis, na época de Jeroboão, se você ler mais um pouquinho, Jeroboão 2, ele diz, isso que o Rian acabou de ler, que Deus restabeleceu os limites, tal, e depois diz, segundo a palavra de Deus, a qual falara por intermédio de Jonas, filho de quem? Amitai. E se você olhar lá em 1 Jonas, no primeiro capítulo de Jonas, você vai ver que ele é Jonas, filho de quem? Logo é o mesmo Jonas, certo? É engraçado porque esses estudiosos que dizem que não é o mesmo Jonas, passam por cima disso. Passa por cima disso que a Bíblia fez questão de deixar para nós. Por isso, com muito cuidado quando você for estudar a palavra de Deus, porque por causa de estudos errôneos. Prestem atenção, vocês têm a palavra de Deus, vocês podem ler e estudar, está aqui. Jonas é o mesmo profeta. Então, ele é antes da Babilônia, antes do exílio da Babilônia. Era quando os assírios os assírios dominavam, era um povo forte, eram inimigos do povo de Israel. Nós estudamos a história de Reis e vimos que os assírios tomaram conta, destruíram o povo de Israel. Lembra Israel e Judá? Israel e Judá, os assírios dominaram o povo de Israel. Então, antes desse domínio do povo de Israel, veio o profeta Jonas mandando aquele povo se converter, porque Deus mandou ele lá para aquele povo, que não era povo de Deus, se converter. Amém? Então, ele era da cidade de, agora eu esqueci, já pulei aqui,
Aquela cidade que Rian acabou de ler? Quem? É isso mesmo. Ele era dessa cidade, próximo de Nazaré, portanto, ele era um galileu, assim como quem? Oh, aleluia. Deus, obrigado pela vida de Laura. Assim como Jesus. E aí eu quero que vocês lembrem, Nínive era a capital desse império que eu estou dizendo aqui, que se transformou depois em império. Nínive era a capital da Síria. Então a Síria era uma cidade poderosíssima. Imagine que Deus manda o seu servo, o profeta, ir pregar a destruição naquela cidade que era fortíssima. Só que também era cidade muito inimiga do povo de Deus. E a palavra de Deus diz, aqui no livro de Jonas, nós vamos ver mais na frente, no capítulo 4, que tinha mais de 120 mil pessoas naquela cidade. Era a maior cidade do mundo naquela época. E Deus mandou ele ir lá pregar. Só que existem controvérsias, não sei se essa é a palavra certa que eu posso dizer, mas os estudiosos gostam muito desse livro de Jonas, para rebatê-lo, para criticá-lo, para várias coisas. Por isso o livro de Jonas é muito estudado, muito criticado. Primeiro, a Bíblia não diz quem é o autor desse livro. Em nenhum momento diz, eu, como outros livros que a gente lê de outros profetas, veio a minha palavra do Senhor. Não. Quando a gente lê, logo no versículo 1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então todo o livro é na terceira pessoa. O único momento em que é na primeira pessoa é na oração de Jonas. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Mas o tempo todo é alguém contando sobre a vida de Jonas. Então, primeiro, ninguém sabe quem é o autor do livro, porque o próprio livro não diz. E no próprio livro tem algumas escritas que, segundo eles, não foi Jonas, porque são escritas aramaicas, é uma escrita mais recente. Bom, para nós não interessa. Amém? Para nós ainda não interessa. Depois, vocês já devem ter escutado muito falar da veracidade desse livro. Já disseram que é uma historinha, que para as crianças é maravilhoso, né? E que não é verdade. Primeiro, porque é impossível um homem sobreviver dentro da boca de um peixe durante 3 dias, certo? Vocês são muito engraçados, certo? Errado. Hã? Pois é. Mas eu estou dizendo, quando eu digo que muitos estudiosos criticam, eu estou falando de estudiosos teólogos, imagine a cena. Não são só cientistas, né? Primeiro, por causa do peixe grande, 3 dias vivendo lá naquele peixe grande, no capítulo 2 relata essa experiência dele, que ele orou dentro do ventre do peixe. E depois, porque lá no capítulo 4, nós vamos chegar lá, Deus faz uma planta crescer em um dia. Ela faz uma sombra na cabeça de Jonas em apenas um dia. É impossível. É impossível um peixe engolir um homem e ficar 3 dias lá dentro, ainda por cima orando. Assim como é impossível uma planta crescer em um dia. Só o pezinho de feijão e olha lá, né? Como é que vocês acreditam num livro desse? Pergunto eu a vocês. Mas os estudiosos, incluindo os teólogos, não acreditam e dizem que esse livro é uma história. É uma lenda, é uma história que quer dar a nós uma moral apenas, e não necessariamente que existiu Jonas. Aí a gente vai ver o que Jesus acha desse livro de Jonas. Queria que você abrisse Mateus capítulo 12. Não perca Jonas. Mateus capítulo 12. Versículo 40 a 41. Mateus 12. Para ver o que Jesus acha desse livro de Jonas. (40 a 41). 12, 40 a 41. Amém? Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Meu amado, se Jonas não teve 3 dias e 3 noites dentro da barriga do peixe, logo Jesus não esteve 3 dias no túmulo para ser ressuscitado. Não teve. Porque ele está se comparando aqui a Jonas. Assim como. Isso porque o povo estava pedindo um sinal. Querendo nos ver da tua parte o sinal. E ele se compara
a Jonas. Aí ele continua: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui esta quem é maior do que Jonas. Ou seja, se o próprio Jesus Cristo citou Jonas, ele não vai citar uma lenda, ele não vai citar uma parábola, ele vai citar uma realidade, porque Jesus foi uma realidade. Porque a sua morte e ressurreição no terceiro dia foi uma realidade. Então, de cara, eu elimino essa história de que isso foi apenas uma história. E eu repito, estudiosos, teólogos que estudam a Bíblia. Então, existe uma linha em que diz que é apenas uma lenda, mas eu prefiro ficar com a linha de Jesus, amém? E eu creio que vocês também, a linha de Jesus, ele citou. Aí eu quero trazer ciência para vocês. Existia um homem chamado James, não sei das quantas, que ele foi engolido por um peixe. Não sei se vocês já ouviram falar, mas faz muito tempo, 1800 e bolinha, acho que 20 e tal. Não era não, Laura? Fogo. Esse homem era um marujo, era um marinheiro. E aí ele estava numa embarcação e houve lá uma coisa qualquer, a embarcação virou, com vários marinheiros foram jogados no mar. E existia lá um peixe muito grande. E ele foi parar, ele sumiu. Ninguém mais viu ele. Acharam então que ele tinha morrido afogado. Ninguém encontrou mais ele. Só que pegaram o peixe. O peixe era enorme. E pegaram o peixe. Na realidade, é uma espécie de baleia esse peixe que pegaram. É uma espécie de baleia que mede 25 metros. É gigante. E pegaram esse peixe, levaram a baleia para a terra. Depois foram abrir, porque eles queriam extrair o âmbar e não sei das quantas, e pegaram e abriram a baleia. E viram lá algo se mexendo. Imagina, é uma coisa de 25 metros. Demoraram ali a dissecar o bicho. E encontraram ali alguma coisa se mexendo. E quando abriram, era esse marinheiro que estava sumido há 15 horas. Então, esse homem passou 15 horas dentro da barriga dessa baleia. No caso dele, foi uma baleia. E ele conta, ele saiu de lá desesperado, ele estava desacordado. Jogaram água no mar nele, levaram ele lá para a cabine do capitão e assim. E o que ele conta? Ele ficou com várias sequelas, inclusive mentais. Ele conta que caiu no mar, de repente entrou em um buraco, uma espécie de um canal branco, quente, muito quente e muito fedorento, que deixou ele meio perturbado. A baleia, todos os animais secretam um suco gástrico para digerir o alimento. E a baleia foi secretando, que corroeu a pele dele, mas na realidade mudou o tom da pele dele, ele ficou desbotado, né? As testemunhas contam que ele tinha uma cor de cadáver. Então, existem testemunhas, existe um fato, todo mundo acredita, não é um fato científico, foi uma história contada, mas uma história que tem testemunhas e que se você for para a internet, você vai encontrar essa história. Todo mundo conta porque houve testemunhas e ele próprio criou até um site contando a experiência dele. Ele passou um tempo mesmo perturbado da cabeça, mas depois ele voltou ao normal, tanto normal que não quis mais ser marinheiro, virou sapateiro. Então, ele conta a experiência dele. Agora, me diga, se um homem desse passou 15 dias, ou 15 horas, na barriga de uma baleia, por que Jonas não iria passar 3 dias? Se foi uma provisão do próprio Deus. É como a irmã disse, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez a sarça não parar de queimar, o mesmo Deus que nós conhecemos. E eu não entendo por que não aceitam essa história. É porque nós olhamos para a Bíblia como um livro de milagres. A Bíblia não precisa provar cientificamente nada. A Bíblia é um livro de milagres. Ou você crê ou você não crê. A Bíblia é um livro do poder de Deus. É o mesmo Deus que criou o mundo, é o mesmo Deus que segura o mar, é o mesmo Deus que segura os planetas. Por que não colocaria Jonas dentro daquele peixe e proporcionaria isso? Agora, é terrível porque as pessoas são leigas e é por isso que a palavra de Deus diz que o povo sofre por faltar conhecimento. Eu estava vendo um comentário de um homem, deve ser ateu, porque ele zomba de Deus e ele diz assim, que a Bíblia relata, o livro de Jonas relata que foi um peixe. Para quem não sabe, um peixe não é a mesma coisa que uma baleia. Uma baleia é um mamífero, como nós somos mamíferos. E o peixe é um peixe, é outra ordem. Então ele diz assim, em Jonas fala que é um peixe, mas lá em Mateus Jesus diz que é uma baleia, ele próprio nem sabe de sei lá o que eles escreveram lá. Agora vê,
Na realidade, aí eu vi esse comentário e eu fui procurar no hebraico. Ele não diz no hebraico baleia. É que, infelizmente, nas traduções milhares que a gente tem, né, linguagem de hoje, linguagem de amanhã, linguagem de velho, linguagem de jovem, linguagem de tudo. Aí as pessoas traduzem baleia porque ouviram, mas no hebraico está lá um grande peixe. Simples, assim como Jonas diz um grande peixe, na minha Bíblia, Jesus diz um grande peixe. Talvez na sua ele diga baleia. Se disser, você risca aí. Ele não disse isso, ele disse um grande peixe. Mas ainda que ele tivesse dito uma baleia, a pessoa que escreveu, né? Porque no livro de Mateus, quem escreveu foi Mateus. Ainda que ele dissesse um grande peixe ou uma baleia, a minha avó não sabe que uma baleia não é um peixe. E é que eu disser para minha vovó, essa baleia não é um peixe, ela vai dizer que eu estou doida. Tudo que nada, que tem as nadadeiras aí, tá, é peixe. É. Isso mesmo. Então não sei porque o pessoal pega em coisinhas pequenas e fica tentando diminuir o poder de Deus. Tudo que vem na rede é peixe. Por isso, meus amados, eu quero só que vocês conheçam que existiu alguém, comprovadamente, que esteve dentro da baleia. E por que Jonas não estaria? Relembrando que não precisava de que alguém estivesse dentro da baleia. O nosso Deus é poderoso e nós sabemos e confiamos na palavra de Deus. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro daquela baleia. E aí eu quero falar do livro. Nós lemos o capítulo 1. Vamos continuar que eu quero fazer uma pergunta para vocês. Capítulo 2 é o Jonas orando dentro do ventre do peixe. Eu não vou ler a oração toda, mas Jonas chega lá dentro, depois de ter se rebelado contra o Senhor e não obedecido, entrado no navio para fugir da ordem do Senhor, foi lá dentro, se humilhou, se arrependeu. E no versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe. Falou Deus ao peixe, ou seja, Deus deu ordem ao peixe. E este vomitou Jonas na terra. Capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, dos seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Jejum geral. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Desculpa. Vejam só, Nínive era uma cidade cheia de pecado. Um império gigantesco. Idolatravam a deusa da fertilidade. Cometiam pecados imorais, violentos. Por isso que Deus diz a Jonas, o pecado deles subiu, eu não suporto mais. Foi a primeira coisa que Deus disse, vá lá. E não era o povo de Deus, preste atenção, os ninivitas não eram o povo de Deus. E eu quero que você pense aí, nesses profetas que nós temos estudado, nós estudamos Joel e Amós só, né? Mas vocês conhecem os outros livros, vocês conhecem Jeremias, Isaías. A gente vai estudar profundamente, mas vocês já conhecem. Vocês conseguem diferenciar o que esse livro de Jonas tem de diferente dos outros livros? Os outros livros eram para o povo de Deus. O que mais? Certo. Vocês notam diferente. Vejam só, o que foi que Amós fez? O que foi que Deus mandou Amós fazer? Vocês nem lembram mais, né, de Amós? Deus mandou Amós pregar para aquele povo, destruição de que não aguentava aqueles pecados, aquela sociedade rica que oprimia os pobres. Lembram disso? E Amós foi e começou a pregar para aquele povo.
Como? Foi desobediente. Mas esse livro, ele não fala, ele não conta, veja se você entende. Eles não é uma história profética, é uma narrativa histórica. Ou seja, eles estão contando o que Jonas fez. O outro não fala de Amós, a vida de Amós, o que Amós fez isso, fez aquilo e tal. O outro é direto. Visão de Amós foi essa. A visão foi essa. Jeremias viu isso. Isaías viu isso. E Jonas não. Jonas pegou um barquinho, entrou. Então é mais uma narrativa. Ele é o único livro desses profetas que nós vamos estudar que conta a história dele, do profeta. Entendem? Os outros não. Os outros, quando vocês começam a ler, profecia, as vacas de Bazã, as profecias. Então, ele é mais uma narrativa histórica, ele se difere dos outros. E como a irmã disse, essas palavras são dirigidas não para a nação de Deus, não para o povo de Deus, mas sim para o outro povo, um povo, os gentios, que cai naquilo que a irmã acabou de dizer, o amor de Deus para todos, o amor de Deus para com todos. E é quando começa a aparecer na Bíblia, digamos assim, o início, né, da nova aliança, mostrando agora um Deus que ele não mudou, mas ele sempre foi assim. Revela para nós aquele caráter de Deus, de que não é só o seu povo, é todo aquele que nele crê. E aí nós começamos a ver isso em Jonas. E nós também vemos que nesse livro de Jonas, Jonas não recebeu um sonho ou uma visão. A palavra de Deus não especifica, ele só diz assim, veio a palavra do Senhor a Jonas. E nos outros, normalmente, teve uma visão, teve um sonho, teve a visão, teve um sonho. Aqui veio a palavra do Senhor. Como veio a palavra do Senhor? Eu não sei, você não sabe, a Bíblia não diz, mas veio a palavra do Senhor, isso é que é importante. Como ela veio, não importa, o que importa é que é do Senhor e veio. E aí, infelizmente, o que a maioria de nós, a maioria das pessoas conhecem do livro de Jonas é que ele foi engolido pela baleia, ponto final. Mas eu quero dizer para você que Deus não permitiu que esse livro de Jonas fosse inserido na Bíblia para nós sabermos que ele foi engolido por uma baleia, de jeito nenhum. Mas esse livro de Jonas é uma história linda de amor, o amor de Deus, por aqueles que não merecem, por aqueles que não são, por aqueles que não foram os escolhidos, digamos assim. O amor de Deus para toda a gente. E aí derruba aquela teoria da predestinação, que infelizmente muitas pessoas acreditam, que existe um povo predestinado para ser salvo, como se Deus fizesse acepção de pessoas. Não, Deus não predestinou assim. Deus predestinou a sua igreja. Nós somos predestinados, igreja, a estar com Ele nos ares, igreja. Mas pessoas, indivíduos, me escolheu, não te escolheu? Não. Tanto que nós podemos ver isso em Jonas. É uma história linda do amor de Deus, que revela o caráter de Deus, que revela a misericórdia de Deus, que revela o infinito amor de Deus por todo aquele que nele crê. Ou seja, os ninivitas, o povo de Israel, seja qual for, essa é a história de Jonas. Só que aí, Deus manda ele pregar para aquele povo, que eu já falei que era um povo inimigo de Deus. Eles se arrependem, Jonas fica com raiva, não quer ir, é obrigado, porque foi cuspido pela baleia, vai, prega. Eu imagino Jonas pregando nessa cidade, andando 3 dias. E a única palavra que ele dizia era, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e Nínive. Imagina a raiva dele, porque está ali contra a vontade dele, né? Foi obrigado, mas está ali. Capítulo 4 diz assim, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, rapidinho, ficou irado porque Deus não ia mais destruir Nínive. Detalhe. Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade. Eu estou vendo minha filha aqui fazendo birra quando não consegue o que quer. E assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Estava ali esperando, espectador. Misericórdia. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Olha que Deus maravilhoso. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver.
Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? E assim acaba o livro de Jonas. Calma, acaba o livro. Essa história de Jonas é tremenda. Sabe por quê? Porque Deus manda ele pregar, ele prega ali 3 dias, e Deus não faz aquilo que disse que ia fazer. E aí eu pergunto para você, será que Deus não faz aquilo que disse que ia fazer? Faz? Na altura certa. E para Nínive, será que ele fez? Sim. Então pronto. Então pense comigo. A palavra de Deus na vida de Jonas caiu por terra? Por que não? Se ele não destruiu Nínive. Cumpriu-se como? A palavra que Jonas pregou foi: em 40 dias essa cidade... Foi 40 dias? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Foi essa mensagem que Jonas estava pregando. A Bíblia só diz isso. Que vai ser destruída. E o que Deus mandou Jonas dizer... clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Depois que ele foi cuspido lá, Deus diz: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E a Bíblia só diz que a mensagem foi: ainda... Começou Jonas a percorrer a cidade e a palavra era: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Certo. Você foi mesmo pelo caminho certo. Deus disse que destruiria aquela cidade. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus clemente, compassivo, misericordioso, maravilhoso. E a gente sabe que um coração contrito, a própria palavra diz, Deus não despreza. Então, nós vemos durante toda a palavra de Deus dizendo: eu vou fazer isso ao teu povo. Mas quando ele vê alguém, foi Acabe, que eu falei para vocês, que houve um momento em que Acabe se arrependeu e Deus disse: olha, ele se arrependeu, eu não vou fazer nada contra ele. E fez uma geração depois. Mas a palavra de Deus, eu quero que vocês entendam, ela não cai por terra, ela se cumpre. Deus diz: se cumpre. E aí, onde é que essa palavra se cumpriu? Depois. Esse povo, até o rei, os animais, todo mundo entrou em jejum. Eu acho que eu vou proclamar um jejum lá em casa com meus cachorros da próxima vez. Que tiver jejum em casa, eu vou fazer com os cachorros. Que coisa, né? Até os animais podiam entrar em jejum. Olha que reverência eles tiveram ao nosso Deus. Então, eles realmente, Deus não acabou com aquela geração. Mas eles voltaram a pecar. O povo de Nínive voltou a pecar. O povo de Nínive voltou ao culto pagão, voltou a fazer atrocidades aí 200 anos após. E a gente vai chegar lá, foi como a irmã disse, a gente ainda vai chegar lá. Porque 200 anos a gente está aqui, né? Não. 200 anos após, Nínive foi destruída. Então a palavra de Deus não caiu por terra. Aqueles que se arrependeram, Deus segurou. Olha, eu disse que amaldiçoaria, mas longe de mim fazer tal coisa. Deus já disse isso várias vezes. Eu disse que abençoaria, mas longe de me fazer tal coisa. Aqueles que me honrarem, eu honrarei. Aqueles que me desprezarem, eu desprezarei. Então, se Deus diz, mas há um arrependimento, Deus sustenta aquilo. Deus sustenta, porque um coração contrito, Deus não despreza. Então, imagine que você recebe uma profecia de morte para a sua vida, seja lá de quê?
Você está fazendo coisas erradas e você recebe uma palavra dura de Deus, meu amado, a primeira coisa é se converter, é se arrepender. E aquilo que Deus disse que faria, Ele vai segurar, Ele não vai fazer. Porque Ele sempre espera, Ele conta para nós para que nós nos arrependamos. Agora, se aquele povo não quisesse saber, a ira vinha mesmo em 40 dias. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. E o que é tremendo é que Jonas sabe, porque ele diz, eu sabia, Deus, eu sabia que tu ia fazer diferente. Eu sabia por quê? Porque Jonas conhecia o caráter de Deus. E ele diz na oração, eu sabia, porque eu sei que tu és clemente, compassivo, eu não deveria ter vindo, eu não deveria ter ido. Na oração não, depois, na oração conversando com Deus. E Jonas conhecia então o caráter de Deus, como nós conhecemos o caráter de Deus. E aí eu quero trazer uns ensinamentos, então nós já vimos esse contexto aí de Jonas, do profeta, mas eu queria trazer uns ensinamentos para as nossas vidas, que nós aprendemos com essa história de Jonas. Quando eu olho para a história do povo do barco ali, que quando vê que Jonas é por causa de Jonas que está acontecendo tudo aquilo. Eu olho para um povo que pede a ele, que fala com Jonas. No versículo 16 do capítulo 1 diz assim, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram voto. Ou seja, quando aquele povo começou a ver que o barco, que tudo estava dando errado, que tinha alguma coisa errada ali, eles temeram a Deus. E não era o povo de Deus, era um povo pagão. Tanto que eles disseram assim, Jonas, ora aí esse teu Deus. Jonas estava dormindo. A preocupação de Jonas era ir para Nínive. Já que ele não estava em Nínive, estava indo para Tarsis, ele dormiu profundamente, estava nem aí, a preocupação dele já tinha acabado. Estava nem preocupado com o que estava acontecendo no barco. Então eu olho para o povo pagão e vejo... Gostou, né, Milena? Quando a gente não sabe o plural, a gente, né, para não pagar o mico, o povo pagão, aprendam, viu? Eu olho para o povo pagão e vejo uma reverência grande a Deus. Mas eu também olho para um homem de Deus que não tem nenhum temor de Deus. Infelizmente é isso que nós vemos hoje em dia na igreja. Um povo que diz, eu sou o povo de Deus, mas não tenho temor nenhum. Quando o barco começa a apertar, quando há alguma coisa errada, Jonas estava dormindo profundamente e sabia que estava todo errado, mas estava dormindo profundamente. Meu amado, se você sabe que está errado, que está andando no caminho errado, que está fazendo a coisa errada, não durma profundamente. Acorde, ore a Deus, clame a Deus, faça um voto, faça sacrifícios de louvor a Deus, para que em nome de Jesus, Ele coloque você de volta no caminho certo. Esse é um homem de Deus. E eu olho para isso, Jonas, meu Deus do céu, todo errado e dormindo tranquilamente. E um povo que não conhece a Deus com temor tremendo, tanto que Deus é misericordioso e fez cessar logo a tempestade. Deus ouviu a oração daquele povo, o clamor daquele povo. E não fez nada com aquele povo. Então eu aprendo com a história de Jonas que o povo pagão ora com mais fervor, o povo que não conhece a Deus, oram com mais fervor os seus deuses, aquele Deus de madeira que eles criaram, aquela deusa, sei lá, terra, sei lá o que eles creem, eles oram com mais fervor e acreditam muito mais nos deuses deles do que os filhos de Deus ao seu Deus. Quer ver? Acontece algo ruim na tua vida, será que você ora na hora a Deus? Será que você clama a Deus? Será que você chora? Murmura, reclama? O que é que você faz? Na hora é orar, Senhor, vem cá, Senhor, eu errei nisso, Senhor, vem cá. No momento em que você sabe, seu coração diz lá, porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, que está errado aquilo que você está a fazer, o que é que você faz? Se converte na hora, lança fora do navio aquilo que está errado? Ou você dorme profundamente, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou escolhido por Deus? Jonas é um exemplo tremendo do que a gente não deve fazer. Depois, eu aprendo também que quando Deus age na história, ninguém pode impedir o seu agir. Muitas pessoas olham para Jonas e dizem, e cadê o livre-arbítrio de Jonas? E eu pergunto para você, cadê o livre-arbítrio de Jonas? Ele disse, eu não quero ir, eu não vou. E aí, me respondam, cadê o livre-arbítrio? Deus não deu para cada um de nós um livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio de ir para onde você quiser, direita ou esquerda, vá. Cadê o livre-arbítrio de Jonas? Deus pegou ele e botou ele, não vai? Aqui, Alguém pode me responder?
Fala, Sandra. Quer? Mas foi obrigado aí a Nínive. Não foi? Quando nós estamos em Cristo, o nosso livre-arbítrio é Cristo. A palavra de Deus diz que você tem, todos nós, todo ser humano tem direito. E ele diz em Deuteronômio capítulo 28, eis que eu coloco no meio de vocês 2 caminhos, o da bênção e o da maldição. Realmente, você tem o livre-arbítrio de escolher o caminho que você quer. Se você sabe que Deus traçou para você o caminho de ir para Nínive, esse é o caminho da bênção, porque foi o caminho que Deus traçou. Mas tem o caminho da maldição. Quando chega lá, você vai colher os frutos dela. E aí é como a irmã disse, chegou lá dentro, ele se arrependeu, né, orou no peixe, orou ali no estômago do peixe, se arrependeu e Deus deu a ele uma outra oportunidade de obedecê-lo. Mas foi Jonas que escolheu, pela segunda vez, no caso, obedecer. E da primeira vez ele foi rebelde, da segunda ele viu que não tinha escapatória, porque se ele continua, ele ia morrer na boca do peixe. Muitas vezes nós desobedecemos o que Deus tem para nós. Deus tem para nós caminhos de paz, é o que diz a palavra de Deus. Nós não entendemos, porque somos meninos e muitas vezes cegos. Na maioria das vezes. Não entendemos, o agir de Deus é totalmente diferente do nosso. Para nós é muito fácil, é assim, é assim, é assim. Para Deus ele tem outra visão, uma visão perfeita. E aí ele traça aquele caminho. E muitas vezes nós não queremos e vamos para outro. Se nós chegarmos um momento e somos jogados ali na boca do peixe, no estômago do peixe, e se chegarmos um momento de, olha, eu estou vendo que isso não está certo, esse caminho que eu escolhi não foi o de Deus, eu deveria ter ouvido a voz de Deus, eu deveria ter ido por aquele caminho. Se você chega na boca do peixe e tem esse discernimento, ainda dá tempo de você voltar. Mas se você tem esse discernimento e continua na sua atitude de rebeldia, vai morrer. Vai morrer. Mas Deus é tão bom, longano e misericordioso que está sempre chamando a nossa atenção. Por mais que muitas vezes queiramos disfarçar, mas o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós e nós sabemos que não é esse o caminho. Não é essa maneira. Nós sabemos. Muitas vezes queremos fingir que não sabemos e aí vamos ser realmente tragados, devorados. É porque no momento em que nós aceitamos Jesus Cristo, nós pegamos o nosso livre-arbítrio e damos a Ele. É Ele quem escolhe, é Ele quem decide por nós. E por isso é que a Bíblia diz, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu que faço minhas escolhas, mas eu acredito que Ele tem as escolhas certas para mim. E aí eu entrego o meu livre-arbítrio para Ele. O crente que tem o livre-arbítrio na sua mão é um crente rebelde. Eu não quero saber o que Deus tem para mim, eu não quero saber o que Jesus quer de mim. Eu vou fazer o que eu quero. E aí acaba naqueles caminhos que a gente já conhece, terríveis. Então, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Eu aprendo nessa história de Jonas que Deus é misericordioso, como a irmã falou, Ele salva até mesmo os nossos inimigos. Imagina aquele povo, era inimigo do povo de Deus, inimigo. Tanto que depois toma, esse mesmo povo depois toma e destrói o reino de Israel, o reino do norte. Então era um povo inimigo de Deus, mas Deus ele é um Deus de amor, Deus é um Deus de reconciliação. E nós temos que aprender, porque nós temos uma visão tão diferente de Deus, que muitas vezes nós queremos que o nosso inimigo se dê muito mal. E o nosso Deus quer que o nosso inimigo se arrependa, se converta, volte ao caminho verdadeiro, veja quem ele é, e nós estamos sempre à espera de que nosso inimigo seja julgado. Nós somos muito pequenos. É tipo, é bom que aprende. Ele precisa aprender, ele precisa passar por aquilo para ele ver o que ele fez. Essa é a nossa ideia. E Deus não é assim. Deus pega o grande inimigo de Israel e mostra nessa história de Jonas o seu amor para com aqueles que são inimigos de Deus. O mundo, aquele que não aceitou Jesus Cristo, é inimigo de Deus, mas o amor de Deus por eles. E a oportunidade, todos os dias que ele dá de arrependimento é grande. Então, nesse livro de Jonas, eu vejo que caráter que Deus tem, de amor. Não é o Deus de ira, é um Deus de amor.
Ele é muito mais irado com o povo dele que não pratica a verdade do que com o povo lá fora cego. Eu olho para a palavra, para esse livro de Jonas, e vejo que Jonas tentou mudar a agenda de Deus, o plano de Deus. Tentou mudar com as suas próprias mãos, com as suas próprias decisões. Nós fazemos parte de um plano grande. E nós temos que enxergar isso e se inserir nesse plano. Eu olho para a minha vida e vejo qual é o plano de Deus para a minha vida. Mas não a minha vida só. Igreja, obra. Então, a minha vida já não é mais somente minha. A minha vida faz parte de um plano que é o plano de Deus. E você tem que se olhar assim. Então, você não pode mais fazer os seus planos de acordo com a sua vidinha, de acordo com as suas coisinhas. Você tem que fazer sua vida de acordo com o plano de Deus. Hoje eu estava conversando com o Rian e com a minha prima, e eu disse para eles que eu tinha enviado um currículo para um cargo de biólogo marinho em Algarve. O Rian fez essa cara, olha a cara dele. Essa cara de, pronto. Pastora, não, a cara de, essa pastora, sei não sei para que isso. Aí enviei para o Algarve, aí fiquei brincando, né, mas brincando séria. Eu disse, olha, já está tudo esquematizado, é o plano. E a minha prima, empolgada, não conhece a Deus, né? Empolgada, não sei o quê, você tem que pensar em você, não foi? Tem que pensar, e Deus vai lhe abençoar. Você pensa em você, Deus lhe abençoa, Deus é com ela, Deus vai abençoar para onde ela for. Essa é a visão de muito crente, Deus é comigo, eu vou fazer o plano que eu quiser e Deus vai abençoar. E o Rian, não sei o quê e tal. Assim, Rian, já está tudo esquematizado. Se eu for aceito lá, olha, a bióloga lá no Algarve, que mais que eu quero da vida, minha gente? Oh, Jesus. Aí vou o Tiago, vai a Ana Júlia. Vai eu, o Tiago e a Ana Júlia. Vamos vir só nos domingos aqui para trazer uma mensagem, não foi, Rian? Eu disse, olha, tu fica lá, tu divide lá a casa com o João Paulo. Quase que ele dizia, tá amarrado. A Érica já disse, então eu vou para Coimbra com Camila. Tem plano? E Deus vai levantar um casal aqui na igreja, né? Eu nem disse que foi Mila e Fernando, para pastorear e tomar a igreja à frente, e nós vamos vir só para cooperar. Eu disse isso. O Rian ficou com essa mesma cara que ele estava aí. E a Érica, não, ela está certa. Ele até disse uma palavrinha, isso não é de Deus não, uma coisa assim. É de Deus sim, porque ela tem que fazer o plano dela e Deus vai abençoar o plano dela. E eu só analisando a situação e lembrando aqui da história de Jonas. Vai receber bem, vai ficar pronto. E eu quero dizer para vocês que nós não podemos fazer o nosso plano. O nosso plano é perfeito. Meu plano é perfeito, imagina. Mas eu enviei o currículo, Eu até brinquei com ele dizendo, para que eu enviei aquilo? Porque vai que eu consiga, eu vou fazer o quê? Eu vou ficar olhando para o Algarve, vou ficar olhando para quê? Mas eu quero o plano de Deus. E se o plano de Deus é não, é não. Se o plano de Deus é sim, é sim. A gente faz os nossos planos, só que nós somos muito movidos pela sociedade, pelas finanças, pelas pessoas, o que as pessoas dizem, e muito poucos movidos pelo que Deus quer. Você faz parte de um plano maior. A sua vida não é o plano maior. Você é apenas uma peça de um plano grande que Deus tem. Mas nós nos olhamos como seres. Deus tem um plano para Nínive. Deus tem um plano para Portugal. Deus tem um plano para a tua família. Deus tem um plano para o teu trabalho. Não é somente a sua vida. Você tem que se inserir dentro do plano de Deus. Quando você se insere dentro do plano de Deus, você vê que a sua visão era limitada. Você tem que olhar mais amplo. E aí você obedece a Deus. Ó Deus, queres ou não queres? O que vai acontecer se eu for? O que vai acontecer se eu não for? Não o que vai acontecer para a minha vidinha, para o meu bolso, para a minha mente, mas o que vai acontecer dentro do teu plano. Assim é que anda um filho de Deus. E Jonas tentou mudar aquela agenda de Deus, tentou fugir do plano de Deus, mas sofreu. Em nome de Jesus, não espere sofrer. O plano que você traça pode ser lindo, maravilhoso. Imagina, meu Deus do céu, no Algarve, coisa maravilhosa. Trabalhar no Algarve, o quê? Com golfinho, a coisa. Oh, meu Deus. Vê que plano maravilhoso. Eu até disse, a gente já sabe onde vai ser o acampamento jovem. Vai ser no Algarve, acampamento jovem. Olha que maravilha, Rian. Tudo no Algarve. Vê que maravilha. Vê que plano perfeito. Pronto, Senhor, abençoa que meu plano. O meu plano é perfeito. O que é que falta? É só Deus abençoar. Certo. Mas não. Até a Santander no Algarve, por isso, aí todo mundo no Algarve. Ou seja, o meu plano é perfeito, mas é o plano de Deus? O meu plano é perfeito, mas é o plano de Deus?
Só sabemos mais para frente. Só Deus sabe. Se for, gente, tchau. Aceito visitas, vão lá me visitar, eu apareço aqui de vez em quando, mas se não for, eu vou continuar aqui no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é perfeita. Eu olho para... E se eu pego esse plano, que não é de Deus, e vou atrás dele, eu posso sofrer lá. E eu não quero sofrer lá. Eu quero estar dentro do centro da vontade de Deus, feliz. Exatamente. Por isso, não esperem sofrer. Em nome de Jesus, façam o plano de Deus. Eu aprendo com o livro de Jonas que ninguém pode se esconder daquele que vê todas as coisas. Jonas está dentro do barco, descansado, fugiu para Tarsis, e Tarsis é uma cidade muito longe em relação a Nínive. Muito longe. Que cabeça é essa? Deus não vai me ver aqui? Meus amados, por mais longe que você esteja, Deus lhe vê. Você pode estar longe dos olhos do pastor, pode estar longe dos olhos da esposa, do marido, da mãe, seja lá de quem for, mas Deus está ali vendo todas as coisas. Amém? Não há lugar que a gente possa se esconder. Nós não podemos esconder nem o nosso coração. Muitas vezes nós pensamos em coisas e achamos que Deus não vai ver, escondemos coisinhas de Deus. Deus está vendo tudo. E é bom que Deus veja. É bom quando a gente diz, ó Deus, realmente estou sentindo isso, Pai. Revelar mesmo para Ele. É isso que Ele gosta. Eu olho para o livro de Jonas e vejo que Deus tem uns ouvidos atentos para ouvir qualquer oração. Deus ouviu a oração daqueles marinheiros todos, que nem conheciam a Ele. Deus ouviu a oração e respondeu. Deus ouviu o clamor de Jonas ali nas entranhas daquele peixe. Ouviu e respondeu. Deus ouviu até a murmuração de Jonas, por causa da planta lá. E repreendeu a Jonas, ainda assim com amor. Deus não deu uma tapa como a gente poderia dar. Não, Deus foi lá e conversou. O cara fazendo birra e Deus conversando com ele. Esse Deus é maravilhoso e surpreendente. Quando eu olho para essa palavra aqui, o livro de Jonas, eu vejo que há um abismo enorme entre a fé e a conduta. Eu olho para o profeta que conhece a Deus e que diz aos marinheiros, eu sou servo de Deus, sou hebreu, taraná, começa a dizer quem é, mas a conduta dele nega quem ele diz que é. Ele tem fé porque ele ora a Deus ali e pede perdão, ele sabe o que deve fazer, mas a conduta dele é totalmente diferente, existe um divórcio ali entre o que ele conhece de Deus e o que ele realmente pratica. E muitas vezes nós somos assim. É um povo que conhece a Deus, mas na prática faz coisas lastimáveis. Como é que um profeta de Deus, que é Jonas, chega ao ponto de ter mais amor por uma planta do que por uma cidade com mais de 120 mil homens? Como é que ele pode chorar com raiva e pedir para morrer porque a planta morreu e ficar sentado esperando ver o que vai acontecer à cidade? Como é que um homem que se diz de Deus fica à espera da derrota do inimigo e triste ao imaginar que o inimigo se converteu, ao saber, porque ele soube que o inimigo se converteu e se arrependeu. Ao invés dele se alegrar porque o inimigo se converteu e estava todo mundo ali adorando ao Senhor em sacos de cinza, fazendo jejum, ao invés dele se alegrar, ele está com raivinha porque a sua palavra caiu por terra. Porque, imagina, o orgulho. Eu profetizei e não aconteceu, então você é o quê? Um falso profeta? Quero morrer, prefiro a morte. Ao invés de se alegrar, glória a Deus, que a minha profecia que Deus mandou dar, não se cumpriu, porque era de morte. Glória a Deus, porque o povo se arrependeu e viveu. Essa é a atitude de um homem de Deus. Então, Jonas conhece a Deus, é profeta, tem um dom de profetizar, é usado por Deus, porém a sua conduta é totalmente contrária. Por isso, não importa se você é usado por Deus ou não. Analise todos os dias a sua conduta. Não importa se você é pastor, bispo, arcebispo, diácono, seja lá o que for. Olhe todos os dias a sua conduta. Todos os dias. Aquele homem era um profeta de Deus. Mas misericórdia, quando a gente lê, ele diz que ele se alegrou em extremo por causa da planta. Mas se entristeceu em extremo porque o povo se arrependeu. Ele queria mesmo destruir os inimigos. Eu olho para Jonas e vejo que Jonas faz a obra de Deus, porém com uma motivação errada. Ele obedece por obrigação e não por prazer. Cuidado, muitas vezes nós obedecemos por obrigação.
Nós vamos à igreja por obrigação, nós fazemos o nosso ministério por obrigação, nós aconselhamos por obrigação, nós por obrigação. Nada que nós fazemos na casa de Deus, nada que nós fazemos na nossa vida para Deus tem que ser por obrigação. Tudo que nós fazemos tem que ser com alegria. E a própria palavra de Deus diz, não estou só me referindo às coisas de Deus, tudo. A palavra de Deus diz, tudo que vocês façam, façam com alegria como se fosse para o Senhor. É tudo. É o meu trabalho, é o meu dia a dia. É com alegria como se fosse para o Senhor. Então, obedecer a Deus por obrigação é horrível. Fazer as coisas na casa de Deus por obrigação é horrível. Temos que fazer tudo por prazer. O Jonas, ele não estava ali esperando a salvação, mas a condenação. Imagina, o homem entra numa cidade, diferente de João Batista, né? Porque João Batista entra e ele quer que as pessoas se convertam. O Jonas entra gritando, me lembra João Batista, mas quer que os ouvintes sejam condenados. Misericórdia. Nós temos que querer que os ouvintes sejam salvos. Nós temos que pregar para que as pessoas sejam salvas e não condenadas. Nós temos que desejar isso. Isso é o coração de Deus. Ele chora de tristeza porque os ninivitas receberam misericórdia, ao invés de juízo, que era o que ele esperava. Eles receberam perdão, ao invés de destruição, que era o que ele esperava. Ele quer morrer porque os ninivitas receberam o dom da vida eterna, se arrependeram. Ele tem piedade daquela plantinha que ele nem cuidou e não tem piedade do povo de Deus, que o próprio Deus criou. 20.000 pessoas que, segundo Deus, não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Esse é o profeta. A sombra, né? Ele estava pensando nele. É verdade, é verdade. Jonas também quer mudar a mente de Deus, em vez de mudar a sua própria conduta, a sua própria mente. Ele espera que Deus se arrependa da misericórdia que ele teve. Por isso que ele começa a questionar a Deus. Porque ele quer que Deus se arrependa de ter misericórdia daquele povo. Mas ele não quer se arrepender e mudar a sua mente. Muitas vezes nós somos cabeça dura. Queremos que Deus mude a forma dele agir, a forma dele fazer, a forma dele... E não mudamos a nossa mente. Muitas vezes nós nos assemelhamos a Jonas. Queremos que Deus faça tal coisa e ao invés de nós nos arrependemos e mudarmos o nosso coração. Jonas está reclamando da bondade de Deus. O Jonas, né? Complicado. Jonas quer receber bênçãos, que é a sombra, mas ele não quer ser bênção. Ele não quer ser bênção, ele quer receber. Muitas vezes nós somos assim, nós queremos receber bênção, mas nós não queremos abençoar. Nós somos prontos para receber, mas muito tardios em ir lá abençoar, estender a nossa mão a ajudar. Mas ser ajudado, receber, a gente quer. Assim era Jonas. E muitas vezes nós somos assim, por isso nós temos que nos arrepender. Eu olho para o povo que não era de Deus, se converteu, eles temeram, os ninivitas temeram e se converteram. Jonas não se converteu, permaneceu rebelde. Permaneceu. Jonas, que era o filho de Deus, permaneceu rebelde. Amado, não permaneça em rebeldia. Converta-se em nome de Jesus. Converta-se àquilo que Jesus quer. Converta-se ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. E eu olho que o povo que não era de Deus, os pagãos, demonstraram muito mais amor por alguém do que Jonas. Quando eles estavam no barco, Jonas estava no barco, eles poderiam, porque não tem Deus, jogar logo Jonas, mas não, eles ainda tentaram remar. Não quiseram jogar Jonas. Mas quando eles viram quanto mais remava, mais ficava violenta, eles jogaram Jonas porque Jonas disse que fizesse assim. Ou seja, eles tinham muito mais amor do que Jonas, filho de Deus. Meu amado, não se permita que uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conheça Deus, tenha mais amor, tenha mais misericórdia, tenha mais compaixão do que você. Porque o amor de Deus é derramado sobre nós. Vigie as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas palavras, o seu coração. E coloca ele todos os dias nos pés do Senhor. Se você não é uma pessoa de misericórdia, se você não é uma pessoa que se compadece, coloque-se nos pés do Senhor e se converta em nome de Jesus, porque sobre nós é derramado o amor de Deus. Jonas não demonstrou nenhum amor pelos ninivitas. E nós somos missionários. A nossa missão Deus deu, ir e pregar o meu evangelho a toda criatura. A nossa missão é amar. Aqueles lá de fora, aqueles que xingam a gente por sermos cristãos, é amar. Aquele que nos xingam por irmos à igreja, é amar. E orar e pagar um preço por eles. Mas eu quero terminar, e aí sim, terminamos o Jonas.
dizendo que Jonas, o próprio Jesus comparou a Jonas, ele, apesar de a pastora ter falado aqui mal de Jonas, Jesus se compara a Jonas no sentido de que aquele povo rebelde, né, Nínive, tinham que ouvir a palavra de Jonas, e ouviram e se arrependeram. E quando Jesus veio, assim como Jonas, 3 dias, ele ressuscitou e esperava que aquele povo não fosse rebelde, que aquele povo fosse como de Nínive, se convertesse. Por isso ele faz essa comparação com Jonas. Mas se nós olharmos Jonas, então essa história de Jonas mostra para nós, aqui nesse livro, a nova aliança. 3 dias e veio. E uma nova aliança, trazendo os gentios, não somente o povo de Deus. Quando Jesus veio, o povo de Israel era assim. É o povo escolhido. Vocês sabem, os judeus até hoje eles são assim. É o povo escolhido somos nós. Eles não aceitaram que o evangelho fosse pregado para os gentios. Eles não aceitaram. O apóstolo Paulo veio e pregou para os gentios. E disse que o evangelho agora era para todos. Agora não, sempre foi. Era para todos. Não era só para o povo de Deus, o judeu. Não era só para os judeus que se chamavam o povo de Deus. Era para todo aquele que nele crê. Então, nós olhamos para o livro de Jonas e vemos um protótipo dessa nova aliança, um protótipo da obra de Jesus Cristo. Amém? E o Jonas foi um profeta de Deus, foi um homem de Deus. Então, não olhem para Jonas como miserável, mas olhem para um Jonas com um temperamento difícil, como muitas vezes nós temos. E muitas vezes nós nos achamos o máximo. Exatamente. Com grandes lições para nós, porque não precisamos sofrer o quanto Jonas sofreu. E precisamos nos submeter à bondade de Deus. O próprio Deus não tratou Jonas, o próprio Deus está sempre ali com Jonas falando e ensinando. E ele termina o livro com uma lição. E não termina dizendo mais nada que Jonas tenha dito ou qualquer coisa, mas termina com uma lição tremenda para nós, que é a inclusão, que é o amor de Deus. Muitas vezes nós amamos muito mais as coisas do que as pessoas. Tem gente que ama mais o cachorro do que o ser humano, que é algo que eu acho inadmissível, abominável. Tantas obras de caridade, de motivação por um cachorro. Ai, o cachorro foi abandonado. Lá no Brasil está essa onda. Aqui eu não sei se está. As proteções de animal. Um cachorro, coitado, olha o que fizeram com o cachorro. Aí vem a mesma cena que fizeram com a criança, ninguém liga. É o que fizeram com o cachorro. Vamos salvar as tartarugas, porque os ovos delas estão sendo destruídos. Mas o aborto a gente aceita. O ovo da tartaruga não é uma vida que temos que preservar. Mas aquele feto que está ali naquela barriga pode matar, a lei do aborto. Ou seja, o homem está pervertido. Mas nós não podemos permitir que isso entre em nosso coração. Nós temos que ser diferentes. Amar muito mais as pessoas do que as coisas. E estar atentos à voz de Deus e obedecer ao Senhor. E lembre-se, o seu chamado. Não diga não a Deus. Vá. Porque senão, Ele vai lhe colocar dentro da boca de um peixe. E sabe lá Deus se você vai sair de lá ou não. Antes desse momento, obedeça. Não se ache incapaz. Não se ache menor. Obedeça. Por mais difícil, que imagina quão difícil também era. E pregar para o seu grande inimigo. Uma nação poderosa. Se fosse Amós, como a gente já estudou, foi. Amós foi. Mas Jonas não. E sofreu. E deixou para nós essa história. E você, qual é a história que você vai deixar? Vai obedecer? Vai fazer o chamado de Deus? Vai à frente? Vai ultrapassar as suas barreiras, suas limitações? Sua vergonha, sua timidez, sei lá o quê? E vai vencer? Eu vou. E eu tenho certeza que você também vai. Amém? Alguém tem alguma dúvida? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Deus, pela tua casa, pela tua igreja, pelo teu povo. Senhor, obrigada pela alegria da tua salvação em nossas vidas, ó Pai. Deus, obrigada por esse estudo da tua palavra, obrigada por essa oportunidade, Deus, de aprendermos juntos, ó Pai. De olhar a tua palavra, Deus, de uma maneira tão palpável, Senhor Deus, de nos permitir, Deus, entrar, Deus, naquelas épocas e aprender mais de Ti, aprender da história do Teu povo, aprender do Teu caráter. Obrigada, Deus, por cada
Profeta, que nós estamos aprendendo, Deus, ser tão palpável para nós, Deus, atingir a nossa mente, Deus, entrar em nosso interior, Deus. Quantas vezes nós líamos esses livros, ó Pai, e não entendíamos nada, Senhor Deus. Não sabíamos nada do que queria falar, em que tempo foi. Senhor, obrigada por essa oportunidade que é estudar a Tua palavra. E eu oro, Deus, por cada um desses que estão aqui aprendendo, que a Tua palavra, Deus, penetre em cada coração, Senhor, em cada mente, que não sejam esquecidos os ensinamentos que aqui são dados, ó Pai. Que em nome de Jesus, o Teu povo não venha sofrer por faltar conhecimento, porque a Tua palavra está sendo ensinada, Deus. Pai, tira todas as nossas dúvidas, Deus. Nos faz entrar mais profundamente no conhecimento da Tua palavra. Nos dá inteligência, sabedoria, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vai, Deus, eu te peço mais uma vez sobre cada mente, Deus, que está sendo atacada pelo inimigo, Pai, para que a Tua palavra não penetre, para que não aprenda a Tua palavra, para que não se lembre das pregações, para que não se lembre dos estudos, ó Pai. Vai sobre essas mentes, ó Pai, em nome de Jesus. Quebra, derruba toda a barreira, toda a fortaleza que o inimigo construiu, Senhor. Em nome de Jesus, e que Tua palavra seja 100% aproveitada em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que em nome de Jesus, Deus, essas pessoas que estão aqui, que Tu tens um chamado para cada uma delas, possam exercer a sua função, Pai, com obediência, com temor, com amor e com alegria, Deus. Em nome de Jesus, que ninguém seja preciso, Pai, passar por uma tempestade, passar por uma turbulência, Deus. Passar por uma dificuldade para entender, Deus, o Teu chamado e aceitar e obedecer. Pai, que em nome de Jesus o amor ao próximo, Deus, seja constante em nossas vidas, Pai. Que o amor por aqueles que não Te conhecem seja constante em nossa vida. Que a misericórdia e a compaixão, Deus, estejam dia a dia ao nosso lado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que Tu possas olhar para cada um de nós, ó Deus, como profetas obedientes, ó Deus, como filhos amados, obedientes à Tua palavra, Senhor. Eu coloco os nossos planos em Tuas mãos, Deus, o meu plano, o plano de cada um dos meus irmãos aqui, Pai. Que estejam alinhados com Teu plano, que aquele plano que for de Satanás, Pai, seja cancelado em nome de Jesus. Que Tu nem sequer abra portas, ó Pai. Não permita, Deus, que Satanás abra nenhuma porta na nossa vida que não venha de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Eu Te agradeço, Pai, por cada um desses que estão aqui. Abençoa-os com toda sorte de bênçãos espirituais, Deus, porque a Tua palavra já os abençoou, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, segue cada um destes com a Tua santa paz, ó Deus. Cura aqueles que têm de ser curados, ó Pai. Anima aqueles que estão desanimados, ó Pai, em nome de Jesus eu Te agradeço. Abençoa o pastor Tiago, Senhor, abençoa a sua vida, Deus, abençoa o seu ministério, abençoa a sua mente, a sua saúde, Deus, em nome de Jesus e os seus planos, ó Pai, nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Vão em paz, em nome de Jesus, amém.